Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes. E aqui é mais um fechamento do iFix. E hoje é o fechamento, o primeiro fechamento do ano. Então a gente entrou no ano de 2021 e esse é um ano que já começa um pouco bagunçado, vamos dizer assim, bem movimentado, vamos dizer assim. A bolsa hoje não ficou positiva. Hoje a bolsa caiu 0,14, mas mesmo assim a gente ainda está com um otimismo inerente a essa data, né? Janeiro e dezembro são datas que as pessoas decidem comprar ação, né? Espero que ninguém comece a vender em fevereiro, onde todo mundo começa a vender. Alguns estados já também pronunciaram um adiamento do carnaval, alguma coisa assim. Alguns não pronunciaram. A gente vai ver o que vai realmente acontecer. Mas um dos motivos de ter caído hoje foi uma forte queda no mercado externo, em conjunto com o lockdown na Inglaterra. Tá? E aí eu vou falar aqui a minha opinião. No vídeo que eu fiz do fechamento de 2020, né, uma coisa eu já contemplei para vocês. Cara, primeira coisa, essa não vai ser a primeira pandemia e não vai ser a última, tá? Então não é querendo ser apocalíptico nem nada, mas isso vai ser uma coisa que a gente está no mundo globalizado, não é só o dinheiro que é globalizado, o vírus também, tá? Piadinhas à parte, agora, mas tem uma variante, tá, tudo bem. O que vai acontecer é o seguinte, uma vez que você consegue fazer vacina, isso já era previsto que teria uma variante, é um vírus, né? O vírus da gripe a variante dele muda a cada 6 meses a um ano. Então você sempre tem um novo vírus, por isso que é um tipo de vírus que você sempre toma todo mês. Então, assim, uma vez que essa vacina vale, mesmo que seja uma eficácia para o mesmo ativo, fica muito mais fácil você produzir as outras porque você muda uma pequena parte. Então você consegue fazer isso muito mais rápido do que você teve o desenvolvimento prévio todo anterior. Então isso não é jogado fora e você consegue fazer isso. E umas outras coisas que as pessoas têm que entender é que vai mudar a regra, né? Talvez vai ter menos contato físico, vai ser uma coisa mais em torno de Japão ali, e aí tudo bem, você se cumprimenta mais perto de quem você gosta mais, ou que tem mais um apreço mais próximo ali. Mas isso pode ser a nova realidade, entendeu? Então não adianta ficar com medo. Foca no que você tem controle. No que você não tem controle não adianta. Você tá achando que vai realmente cair? Não tô falando pra ninguém fazer isso, mas tira, tá? Porque assim, se você tá numa posição que você tá achando que você tá desconfortável, porque se cair, vai cair tudo. E você não sabe o que vai acontecer, se vai gerar crise no crédito, se vai gerar... Não dá pra saber. Dá pra você ter diversificação suficiente pra falar assim, cara, se um setor piorar demais, eu tenho outros setores pra segurar. É isso que você pode fazer. Se você tá assim, você tá tranquilo, assim, tranquilo no sentido. Ninguém que gosta de ver a cota cair, mas fazer o quê? E outra, os governos vão começar a ter que fazer coisas diferentes de lockdown, tá? Vai ter que ser uma realidade. O Brasil, por exemplo, não tem dinheiro para botar as pessoas no lockdown de novo. E eu duvido que, ainda mais com o estilo de presidente que a gente tem, e alguns governadores também, que vai ser essa realidade. Não é que o risco diminuiu de contaminação nem nada, é porque as pessoas vão ter que acostumar com os vírus. Mas os hospitais estão cheios. Tudo bem, mas as pessoas, não dá simplesmente para parar também. Essa é a realidade. Se vai ter possíveis lockdowns aqui no Brasil, isso a gente não dá para prever. A gente não dá para prever a cabeça do político, da mesma forma que não dá para prever o vírus. Os políticos, eles têm interesses próprios, nunca interesse da nação. Enfim, por esse motivo, cara, assim, eu fico tranquilo em relação a tudo, porque, cara, se cair, vai cair tudo. Então, não tem como eu me proteger. A única coisa que me proteger era pegar meu dinheiro e botar debaixo do colchão. E não é o que eu vou fazer, é óbvio, né? Então assim, eu tenho muita tranquilidade na minha carteira. Então, se você não tem tranquilidade na sua carteira, você tem alguma coisa errada. Então, a primeira coisa é, vai arriscar? Pode cair demais? Pode cair 10, 15%? Pode. Mas você está com bons ativos, outros setores podem começar a piorar, a vacância. Tem um monte de situação que pode acontecer, mas não dá para... Se você está diversificado, tudo bem. O que você pode fazer na retomada, você escolher algumas coisas que podem voltar mais rápido. Mas
Mas é esse o seu poder de escolha, né? No futuro, não no agora. Então não preocupa tanto com a situação, entendeu? Não estressa. A situação é delicada? É delicada, não é para não dar atenção a isso. Mas não dormir, ficar preocupado com dinheiro. Cara, não dá. A gente tem que. E isso, com certeza, é uma fala que eu acho que é a mais realista, tá? A gente vai ter que aprender a lidar com esse tipo de situação. Entendeu? Lockdown da forma como foi lá não pode mais acontecer. Tem que ser uma forma mais organizada, alguma coisa que tipo, as empresas tenham uma aderência maior de uma forma mais inteligente, né? Sem parar as coisas, né? Então, provavelmente alguma coisa nesse sentido tem. Ah, isso pode trazer dificuldade para shoppings? Pode. Tanto é que shoppings já pararam em algumas cidades onde a prefeitura decidiu por conta do nível crítico dos hospitais. Isso é correto ou não? Não quero julgar se isso é correto ou não. A questão é o seguinte: essa foi a consequência. Mas o que eu acho é que cada vez mais as pessoas vão ter que se adaptar a esse tipo de coisa, tá? Então esse é o recado de hoje, essa é uma das coisas que eu queria comentar aí, porque só para também não é tranquilizar vocês, é que sim, pode acontecer, sim, pode cair igual ou mais. Mas primeira coisa, se é o mesmo vírus, uma nova vacina como para essa variante já é muito mais rápido de acontecer, né? Uma vez que você já testou a primeira, essa variação você consegue fazer isso, que é uma coisa que eles já fazem com outros tipos de vírus, tá? Então, a primeira coisa é a preocupação em relação a isso. Não vai precisar de mais 6, 7 meses, igual a gente está começando a vacinação agora em janeiro, né? Então, com certeza, se tiver alguma coisa, isso. Agora, a decisão deles eu não posso contestar em relação a isso. O fato é esse, né? Mas vamos ver o que vai acontecer com o resto da população. Eles têm uma população muito mais velha, né? A preocupação lá, assim, a gente tem problemas. Vamos lá, pensar em previdência para ajudar também a entender um pouquinho. O problema deles é muito mais sério da Inglaterra. A Inglaterra tem uma população extremamente velha. Então isso aconteceu na Itália também. Esses países sofrem muito mais com esse tipo de coisa. Entendeu? Então não dá para simplesmente tirar a base de lá. E outra, a gente é meio kamikaze também. Não tô falando que é certo ou errado, mas a gente tem um presidente meio kamikaze no sentido de não, tem que continuar. Então, enfim. A grande questão é o seguinte: independente se é certo ou errado o que ele está fazendo, eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero entrar no mérito é o seguinte: vai ter mudanças na sua vida, no sentido de que você vai ter que se adaptar a mais coisas, tá? Então, ponto. Esse é o detalhe mais importante e que a gente vai fazer. Vamos falar de um outro assunto aqui também, que hoje eu até fiz uma publicação hoje, utilizando a visão agora do relatório Fox, né? Do último relatório do Fox do ano, em relação ao IPCA, PIB, Selic. O IPCA está fechando ali na faixa dos 4,36, então foi uma queda menor que os 10% que a gente tinha imaginado no começo. Eu imaginei que ia ficar em torno de 6,7, aqui ficou 4,16, então ficou bem melhor do que eu imaginava. A gente teve uma aceleração no último trimestre que trouxe isso. O IPCA fechou em 4,30, que eu já acho alto, e a previsão está 2,21. Então, essa previsão aqui eu tenho um pouco de receio, assim, muito de receio. Eu não acho que isso vai ficar nessa casa aqui, vai ficar na casa dos 4, tá? A Selic voltou a cair para 3%, isso aqui eu acho que é uma loucura até deixar no relatório desse, porque não faz sentido. Não faz sentido a gente manter 1,30% de juros negativos num país igual o nosso. Não faz sentido. Um país com uma dívida extremamente louca. Como é que você vai, assim, tá absurdo você investir no tesouro, assim. Para mim, hoje em dia, eu considero quase um absurdo. Eu vou investir a 3% de juros. É claro que eu estou falando da Selic pura, né? Do IPCA até ainda varia, mas você tem que ficar com um prazo um pouco mais longo. Mas mesmo assim, ainda para mim é ilógico. Não faz sentido nenhum eu investir com uma Selic a 3%. Ah, Diogo, mas, cara, não faz sentido. Você está sendo comido pela inflação de qualquer forma. Ah, mas eu preciso de liquidez. Tudo bem. Eu tô falando de investimento, não de liquidez, né? Vamos reservar as caixinhas aí. Mas não faz sentido, cara. Qual que é o nosso risco? A gente tem um risco fiscal e administrativo ainda. A gente não resolveu nenhum problema. A gente gastou muito mais.
Por isso que eu também não tenho tanto receio de fechar tantas coisas, porque a gente tem um déficit que a gente acumulou no ano passado que vai ter que pagar agora. E pagar agora, como é que você paga? Se para a economia de novo? Não paga, né? Não tem o que fazer. A gente é engraçado, né? Assim, no momento em que o governo fez isso, me pareceu uma boa saída, né? Quando o Guedes começou a gastar dinheiro, tudo bem. Mas aí, analisando friamente depois, você começa a falar assim, cara, a gente ganha como... É como você ganhar como pobre e gastar como rico. A conta não fecha, né? A conta não fecha, e é isso que está acontecendo. E aí você vê outras coisas aí pela frente que pioram a situação. Então, cara, essa Selic aqui a 3 não vira. Não vira. Tem que ser no mínimo um 3,8 aí. Tá? 3,5 é... Eu pensava num 3,25, mas... Bom, vamos ver aí o que vai acontecer, tá? Mas pra mim tá fazendo cada vez menos sentido. E essa visão que eu tenho pro ano, tá? IPCA sim vai dar uma engordada, para mim vai dar uma engordada maior do que 3%, e cada vez piora nesse sentido. Então vamos falar um pouquinho do iFix, né, que é o que a gente gosta de conversar, é o que a gente mais entende, mas esse foi o recado para vocês. Só lembrando uma coisa, a gente tem aqui um programa de membros, né, então qualquer coisa seja membro, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, muito importante. Você já deu o like, né? Dá um like agora, a gente está conversando sobre isso, dá um like. E a gente também, eu sou consultor financeiro e a gente tem alguns produtos voltados à consultoria, né? E também voltado a... Eu tenho um Close Friends justamente para a gente trocar uma ideia mais próxima e eu te mostrar como eu faço investimentos, ok? Então se tiver interesse em alguma dessas coisas, entra lá no Instagram ou entra no site ou manda e-mail para a gente. Tem várias formas de entrar em contato com a gente e eu te explico bem o que é isso. A gente vai soltar alguns vídeos aqui e lá no canal também para mostrar. Qualquer dúvida também, fale com a gente. Então a gente vai falar agora do iFix. E hoje o iFix caiu um pouquinho, 0,09%, chegando a 2.867. Então a gente atingiu a máxima lá do ano, né, em 30, e agora a gente caiu um pouquinho, mas ainda não caiu nada que chamasse tanta atenção. O ativo que mais caiu aqui, que eu tenho na lista, é o HSAF, né, o HSI Ativos Financeiros, 91,13, uma variação de 2,34. O XPlog caiu também 120. O XPlog está em emissão, tá? E teve muitas sobras. Ele fechou a 123, mas isso já era meio sabido. Não fazia tanto sentido, sendo que teve muitas sobras, né? Mas a força com que ele subiu nos 2 últimos dias mostra um pouco também do que o pessoal acredita nesse ativo. CAFOF 104, ele caiu bastante, ele estava numa faixa de 113, mas devido aos dividendos ele caiu um pouquinho, ele caiu para 104. O MFI 132 também está em emissão, tá? CBOP está em 72, é um ativo da Credit Suisse, é um monoativo. BBPO 121, XPCI 90, voltou a cair um pouquinho, chegou a bater 93. Foi uma boa. O Patielli 94, Quasaragro 89. O Quasaragro ficou nessa faixa de 89 e 90. Eu acho que, de repente, eles emitiram um novo comunicado para você poder votar. Eles emitiram um de uma forma, depois, 2 dias depois, eles pediram para mudar, né? Eu já votei, até comentei já com vocês o que eu tinha votado. E assim, vai ser importante porque se passar, para mim eu acho que qualquer uma das duas que passarem, que forem aprovadas, tanto a da Quasar quanto a dos cotistas, para mim vai ser uma ótima. E isso vai fazer com que o ativo volte a uma casa um pouquinho mais alta aí, tá? XPIN 116, ARRI 91, o ARRI caiu um pouquinho, hoje na mínima bateu 89, MOL 103, Habitat 118, Becri 114, o Becri foi um que deu uma esticada também. O Becri, ele passou por emissão, só que ainda não foi convertido, né? Então tem que ficar de olho na conversão que a gente tiver a fim de comprar. O AFCR é um outro ativo aí que também a gente pode pensar em alguma coisa. XPCM, VRTA 116, né? Ele chegou a bater 118, 119. PVBI 96. Beleza, esses aqui foram os ativos que mais caíram, que me chamaram um pouquinho mais atenção. Gente, tem muito ativo aqui que caiu e eu não falei porque
ou não está na minha lista, nem sempre dá para pegar todos. Um ativo que subiu bastante hoje foi o NCHB, subiu 2,19%. Na máxima ele chegou a bater 102. HGPO também. HGPO entrou nas alturas, 128. Iridium, 140, com uma alta de 2%. Esse ativo aqui é uma coisa que, para mim, ele é fora de série. Porque muita gente fala, pô, mas o hectare é 150, mas o Iridium, o valor patrimonial dele é 98. Então, sim, é 40% de ágio. O hectare, o valor patrimonial dele é 117, 118, né, com a última emissão. 118, aí você vai ver que é 130, por aí. Fácil de 1,30, alguma coisa assim. Então, assim, o hectare tem um valor alto, mas PVP não é tão alto assim, né, comparado com o Iridium, tá? Mas também tá num preço aqui absurdamente alto. Esses dois ativos aqui. Diogo, mas o que acontece com esses ativos durante a crise? Cara, é muito complicado falar, tá? No sentido de que a gente não dá para prever alguma coisa que não está acontecendo. Eu não vejo novos lockdowns igual aconteceu no começo do ano. Eu vejo, pode ser que algumas ressalvas de viagens de novo, alguma coisa nesse sentido, mas, cara, eles vão ter que minimizar o impacto na economia. Não vai ter como fazer, porque a gente está prevendo uma arrecadação aí de 3,5% do PIB. Se separa o país, mesmo que seja um pouco, restrição já seria péssimo, já seria péssimo. Já daria um PIB aí de 2%, que, putz, seria uma coisa horrível. Assim, a gente pensaria em vários outros tipos de crise, né? A gente nem resolveu a primeira, seria muito. Mas, assim, tirando porque assim, as pessoas vão desesperar um pouco com algumas ações, mas tirando esse movimento inicial, a gente tem um potencial econômico muito interessante. Então eu não gosto de me balizar por uma notícia pontual, né? Até acontecer aqui, a gente tem que preparar uma carteira para passar por tudo. É isso que eu falo. Se ela está preparada para fazer por tudo, a gente consegue fazer o que for, tá? O hectare, como eu falei, 150. O VISC, 116. Então o VISC voltou para mim a subir forte, uma alta de 1,22, mesmo com aqueles dois ativos. Eles falaram que agora no dia 6 ou no dia 5 a cidade ia rever o decreto, vamos ver o que vai virar. GGRC, 141. Esse ativo bateu 130, velho. Esse ativo bateu 130. VIF, 95. Outro ativo que acho que o pessoal começou a olhar o PVP dele e ficar mais animado. Eu gosto de falar desse ativo, porque esse ativo é o que deixa o PVP, ele atualiza praticamente diariamente. Ele atualiza diariamente, mas ele mostra com um dia de delay, né? Você consegue ver o do dia anterior, o que pra mim é excepcional, tá? Eu acho que mais gestoras tinham que tomar essa ação. Então por isso que eu elogio bastante o VIF, porque eu quero que mais, por exemplo, eu gosto de outros ativos de FOF aí também e eu queria que eles fizessem isso. Então eu pego um bom exemplo como o VIF e faz. E isso, cara, te dá uma noção muito interessante do que realmente ele vale e os ativos. E assim, o VIF, ele tem uma parcela muito grande de VISC, VILG e Vino, né? Então ele tem uma parcela muito grande, não tem dupla taxação, igual muita gente fala, isso é balela, não tem. Eles não cobram, mas ele está muito atrelado. Então quando o VISC destaca, ele faz. O VILG vai passar para uma missão, então é possível ainda de ter um valor aqui sendo gerado, alguma coisa assim. A RBIR voltou a subir também agora, subiu 109, 1,09%. O Vigir foi para 87, o VIG-GT e KNCR foi para 87. Alguns ativos aqui voltaram a subir um pouco melhor, assim, os ativos atrelados da CDI. O Vigip também subiu, RECR subiu também, o RECT voltou para a faixa de 98, RBIR 82,50, com uma faixa... A negociação dele foi pequena. O MIFI 182, está no caminho da Lua também, né? 0,57. Quando saiu a gente volta a conversar do MIFI, que é um ativo. Não que eu não estou questionando o tipo de ativo, se é bom ou ruim. Eu estou questionando o preço, né? ANSA VBI 105, eu tô esperando para ver quando que vai sair essa emissão, porque, e assim, a emissão teoricamente foi para 103.
Como essa emissão 103, como o preço está muito apertado, sai, mas não vai sair com um tamanho de capital grande. Se eles botarem, se diminuir esse custo aí por uma faixa de 100, 101, eu acho que tem uma chance desse CVBI ele dar uma deslocada um pouco mais forte aí no mercado, tá? Bom, esses aqui foram os ativos foram os ativos que tiveram melhor desempenho hoje. Qualquer dúvida, sempre deixa aqui nos comentários. Eu não respondo todo mundo porque não dá tempo. A gente faz isso todos os dias, mas eu sempre leio e alguns comentários sim eu respondo. E se eu não respondo no dia, eu respondo até em vídeo e outras vezes. Então tem outro acesso que você tem a mim também, é respondendo a caixinha, ou deixando perguntas lá que eu também respondo. Então você pode conversar comigo de várias formas aí. A gente tem o canal nosso, né, o fifácil.com.br, que é o site. No site também tem uma autoajuda lá, que dá para vocês perguntarem pra gente. O site, quem toca é eu e o Ivan. E a gente está preparando vários artigos aí para vocês cada vez entenderem melhor de fundos imobiliários e a gente conseguir sempre ajudar vocês, tá ok? Lembrando aí dos vídeos e da consultoria. Uma coisa que muita gente estava me perguntando. Já está disponível, hoje vai sair o segundo vídeo do Fiflix, do nosso novo canal de empreendedorismo, tá? Então tem um primeiro canal lá sobre comentários, né? Eu falo isso, mas veja o vídeo lá sobre comentários que eu realmente vejo todos os comentários. Às vezes eu não consigo responder, principalmente quem... Tem gente que... É engraçado, tá? Deixa eu fazer só um parênteses aqui. Tem gente que me pergunta muita coisa, tipo, uma pergunta densa. Às vezes não é nem compra isso ou vende. Não é isso. Isso eu não respondo porque, de fato, não faz sentido. A gente já está acostumado com isso. Mas tem muita gente que pergunta alguma coisa densa, né? Pergunta aquela coisa que você tem que elaborar. Essas perguntas estão cada vez mais difíceis respondidas, porque eu vou gastar 2, 3 horas numa resposta. Para mim, hoje em dia, tá inviável, tá? Então, assim, vocês querem uma resposta densa, é mais fácil a gente ter uma conversa, ou pergunta no grupo Telegram, tudo mais. A gente tem o Close Friends também, mas não sei como é pago, né? Todo mundo que tá afim, né? Mas, de qualquer forma, as perguntas mais densas eu gosto de ler. Muitas vezes eu já respondo na minha cabeça, mas, cara, os textos iam ficar muito grandes. Normalmente não tá dando tempo de fazer isso, né? Infelizmente. Mas, de vez em quando, uma ou outra eu vou responder mais detalhado, tá? Então, para as pessoas que querem perguntar coisas mais difíceis, né? Eu sugiro que entre no nosso... Faça uma consultoria ou entre no nosso grupo aí, Close Friends, ou até às vezes num outro grupo que a gente tem muita gente que a gente acabou conversando e sabe muito também no nosso grupo Telegram, até no gratuito mesmo, que é o grupo. Tem gente muito top lá, velho. Então, eles podem te ajudar também. Eu fico sempre monitorando o grupo e de vez em quando eu apareço 2 caras lá e falo alguma coisa, beleza? Grande abraço para vocês, Diogo, o canal é Fifácil.